Basta eu crer, basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Hoje a gente está com a cara bem especial. Nós vamos trabalhar um assunto que vai trazer transformação para os seus dias. Porque quando a gente cuida de autoestima, significa que se eu me estimo, eu consigo ter resultados. Se eu me valorizo, eu consigo fazer boas escolhas. E hoje a gente vai estar com uma especialista nesse tema, inclusive uma doutora, que estudou anos e anos sobre o corpo, sobre a saúde, mas que traz não só a sabedoria da medicina, mas também das emoções, e vai trabalhar conosco hoje um assunto que interessa milhares de mulheres pelo Brasil e pelo mundo, que é o assunto referente à autoestima e sexualidade. E eu tenho uma felicidade de trazer hoje aqui para esse programa a doutora Ana Maria. Seja bem-vinda, meu amor. Que honra ter você aqui, que satisfação. Inclusive, ela é nordestina. Ela, também, como eu, e olha, é profissional, batalhadora, tem vencido muitos corações e também muitas vitórias, mas pelo seu esforço, pela sua batalha. E esse assunto que a gente está trazendo aqui, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de muitas mulheres. Sim. Obrigada pelo convite, Andressa. Eu que agradeço profundamente. E, doutora, eu queria já até começar instigando o nosso diálogo para trazer para essas mulheres que estão nos ouvindo e que fazem escolhas tão erradas, porque as nossas escolhas são muito pautadas naquilo que nós enxergamos sobre nós. Exato. Se eu me enxergo como uma mulher de luz, uma mulher de abundância, o que acontece? Eu consigo fazer essas boas decisões. E como que a gente faz, doutora, para manter, primeiro para adquirir essa autoestima e depois para manter essa autoestima? Então, para adquirir autoestima, primeiro você tem que olhar para si e gostar do que você está vendo, do que você está sentindo. Então, se algo não está confortável, se você não se sente confortável de alguma maneira no seu corpo, no seu pensamento, aquilo acaba te dando algum dano, seja psicológico, seja emocional, seja em relacionamento. Então, a autoestima eu começo sempre falando, né, para as mulheres, para as minhas pacientes, que quando elas vêm muito para o consultório, eu falo, como é que está a sua autoestima? O que eu posso fazer para melhorar a sua autoestima? Então, a partir daí, dessa pergunta, que a gente consegue construir tudo que ela precisa para se tornar aquela mulher que ela tanto deseja, que ela tanto sonhou. Isso é forte, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa mecânica, é uma fórmula ou é uma mágica, coisa só. Ou é uma E coisa só. E a doutora tocou um ponto muito relevante, ou seja, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um DNA, cada pessoa é de uma maneira, e daí você trouxe essa individualidade para cada uma das suas pacientes. Sim, porque eu falo sempre nas entrevistas que eu dou, o conceito de belo é relativo. Eu não tenho como julgar se algo é mais belo que outro, ou se é belo em si mesmo. Então, a paciente vem, olha, isso está me incomodando. Para mim pode ser belo ou não, mas para ela não é. Então, eu vou trabalhar aquilo ali. Se eu vou trabalhar fazendo terapia sexual, no caso que eu sou sexóloga, ou fazendo algum procedimento estético, íntimo, que vai melhorar a autoestima dela, esse é o caminho. Geralmente eu faço as duas coisas associadas. E como que funciona o trabalho da doutora? Como que quem está nos ouvindo, que tem muitos problemas, inclusive nós sabemos que muitas mulheres já foram abusadas, não apenas na parte do corpo, mas muitas das vezes na parte do que ouviu,
do que acreditou. Então, existem vários tipos de abuso. E a doutora trata especificamente da parte também da sexualidade. Essa mulher que nos ouve, que teve esse desafio, como que funciona esse trabalho? E quais são os benefícios? Como que ela entra dentro do consultório e como que ela sai? E quais são as ferramentas que são utilizadas para que essa mulher que hoje não consegue ter prazer, não consegue se relacionar tendo um orgasmo, não consegue ter exatamente aquela comunhão com seu parceiro, passar a desfrutar desse momento que é tão belo, que é tão importante para o matrimônio, para manter aquele... É muito interessante isso, gente, que eu sou casada e todas as vezes que eu estou em comunhão com meu marido, depois da nossa comunhão a gente fica muito mais próximo. A gente fica muito estreita o laço de amor que existe entre vocês. Estreita, é tão profundo. E eu até falo com ele, eu falo assim, hoje eu estou até mais carinhosa contigo. Libera mais ocitocina. Sim. Então, fala isso para quem está nos ouvindo, como que elas podem confiar, fazer essa entrega. Porque às vezes, até a primeira relação foi de um jeito tão difícil, e daí acaba levando essa dificuldade e não conseguindo mais sentir o prazer. Exato. Tanto nas pacientes, logicamente que o trabalho que eu realizo nas pacientes que sofreram abuso é muito mais complexo, é muito mais difícil a gente, não sei se a palavra é reverter, Sim. mas trabalhar isso dentro dela para que um dia ela consiga exercer plenamente a sua sexualidade. Então é muito mais difícil, a cabeça da mulher que sofreu abuso sexual ou psicológico, que seja, já é uma cabeça travada. Sim. Então, eu preciso fazer com que ela reconheça a importância que ela tem, que o corpo dela tem, de aquilo solto vai trazer um benefício muito grande para a alma dela. Né? Dizer que aquele momento que ela passou não vai definir o resto da vida dela. Uau. Ela precisa passar por cima disso. Eu falo, olha, você sofreu, então você não precisa ficar toda vez batendo nessa tecla, porque a gente não vai conseguir pular a etapa. Então, a gente tem que ir trabalhando e tem que ir melhorando isso. O que eu quero é que cada vez que ela volte para mim, ela se sinta mais encorajada e mais livre. Né? Então, para mim, quando ela chega, depois de eu ter feito algumas sessões de terapia com ela, ela fala, olha, doutora, hoje eu, de fato, consegui ter relação sem vergonha. Uau! Que é muito Que difícil, forte. viu? Eu tenho muitas pacientes que vêm e falam, doutora, eu não consigo ter relação, por exemplo, no claro. Eu não gosto que o parceiro veja ou a parceira veja o meu corpo. Eu não gosto, eu tenho vergonha do meu corpo. Aí eu falo, mas o que pode melhorar? É o quê? É estético o seu problema? Sim. É psíquico? Aí às vezes é estético. Estético eu sempre costumo falar que é muito fácil de resolver. Né? Então eu domino a técnica cirúrgica, eu sei exatamente o que eu preciso, eu sei até o jeito que ela quer que fique, na maioria das vezes. Porque, assim, hoje a gente tem um padrão social de beleza para tudo, né? Sim. Não só da parte íntima, mas corporal também. Então, deixar ela esteticamente do jeito que ela quer é fácil para mim, como especialista falando. Agora, quando a gente tem que trabalhar a autoestima fazendo só terapia ou também terapia, aí é um pouco mais complexo. Né? Porque esse tipo de paciente é um paciente que, se ela é travada no relacionamento, ela é travada para todo o resto. Ela não consegue fluir nas outras áreas. O trabalho flui, mas flui mal. Sim. Né? Os relacionamentos que ela tem dentro de casa, com os familiares, com os amigos, flui, mas também não é de entrega, de 100% de entrega. Então, eu costumo falar que a autoestima, ela não mexe só com a pessoa. Ela reflete em tudo que ela vive, tudo ao redor dela. Tudo. E quando a gente está com a nossa autoestima em dia, eu costumo falar sempre que o universo acaba trazendo pessoas com a mesma vibração. Então, ela encontra ali um ambiente confortável para viver. E olha que poderoso, se nós não temos essa estima, a gente vai aceitando as migalhas que a vida vai nos oferecendo. Vai se fechando. Vai se fechando. Vai se colocando num ambiente muito pequeno, onde não é o nosso lugar. Exato. E é muito interessante isso, que
se a gente for pensar nisso de ficar fechado, quando a gente é menor, é natural você vestir determinadas roupas. Mas quando você vai crescendo, o teu corpo vai exigindo outras roupas, outras formas, outras vestes. E essa mulher que passou por algum desafio e não consegue se libertar, ela fica escravizada, ela não consegue ter a real felicidade. Verdade. E é onde mora a autenticidade. Então ela fica querendo ser igual a amiga, querendo ser igual a moça dos feeds, dos stories perfeitos, Exato. e não vive quem ela é de fato, a sua real identidade. É. Isso a gente fala mais em relação à estética, mas Sim. quando vem para um lado que é mais saúde mesmo, quando eu estou falando de saúde, aí é que tem que dar importância mesmo, porque Sim. muitas pessoas acham que o meu trabalho é só estético. E não é. E na verdade não é. A estética, o final é o reflexo de Refletivo. tudo que já foi construído, Sim. né? O resultado, na verdade. Então, Perfeito. ficou bonito, vamos dizer assim, ficou legal, ficou, mas muito antes disso, todas as questões patológicas já foram resolvidas, né? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que tem vergonha da sua região íntima, que tem excesso ali de lábios internos, de linfas, Sim. e que aquilo ali dá dor na relação sexual. Aquilo ali, quando ela usa calças, roupas justas, mostra, ela fica constrangida, ela não consegue usar um biquíni, por exemplo. Ela sempre vai tentar esconder. Então, quando ela começa a esconder, como que ela vai conseguir desenvolver a autoestima que existe nela? Primeiro que ela não tem. Ela não tem como isso acontecer. Como é que ela vai conseguir ter desenvoltura para ter uma relação sexual plena? Verdade. Como Isso é forte. Ela não chega ao orgasmo. Eu tenho pacientes Ela nem se permite. com mais de 40 anos que eu pergunto como é que está a sua vida sexual, como é que está a libido, como é que está a satisfação, o prazer, o orgasmo, você tem sempre em todas as relações, na maioria pelo menos. Ela, não, doutora, olha, sinceramente, com o parceiro é difícil conseguir. Olha. É difícil, eu consigo sozinha, me estimulando. Mas com o parceiro é mais difícil. E aí eu vou perguntar, mas por quê? Porque você tem vergonha? Eu tenho um pouco de receio. Então, veja, ela não consegue desempenhar a sexualidade dela plenamente porque ela tem vergonha de julgamento do que ele pode fazer ou falar. Uau. Coisas que ela mesma inventa, na verdade. Histórias que ela mesma constrói. Então, é isso. Eu acho que tem que destravar, como você fala, se soltar mesmo. E Se você viu, permitir. depois de um momento desse, permitir, você se sente bem. Meu Deus, se Você sente. se sente bem. E é tão importante para a família, Isso. para a união do casal, reflete ali na educação dos filhos. Os próprios filhos percebem essa frequência diferente, que naquele lar existe uma união, existe uma união, comunhão. existe amor, cumplicidade. Amor, cumplicidade. E como faz, doutora? Vamos dizer, a mulher que está nos assistindo e está extremamente identificada com o que a doutora está falando, com o que a gente está falando, ela que está sentindo, nossa, estão falando de mim. Realmente eu não tenho, geralmente, satisfação das minhas relações, eu sinto um tanto quanto vergonha do meu corpo, eu quero mudar. Me entrega, doutora, está tudo lá, querendo, pega o papel e a caneta agora, pega o papel e a caneta. Devem estar tudo lá, querendo entender o como. Como que faz, se começa essa pudesse descoberta? isso? Então, se pudéssemos dar 4, 5 passos para quem está nos assistindo e que vive, está se identificando com esse desafio, quais seriam os passos iniciais? Porque às vezes a pessoa já quer resolver. Eles, na verdade, estão perguntando lá como eu resolvo. Mas calma. Para chegar no degrau 10, a gente tem que passar pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, passa, doutora, para nós, pelo menos alguns passos que, pela sua experiência, tanto no consultório quanto na vida, percebeu que são extremamente eficazes para essa cura da sexualidade. O principal e o primeiro passo é conheça o seu corpo. Isso é forte. Saiba exatamente como você se desejaria. Uau! Saiba exatamente o que te faz bem na relação sexual ou no relacionamento. Então, algumas atitudes do parceiro não te fazem bem, isso aí vai refletir na sua sexualidade.
você não conhece o seu corpo, não conhece os seus pontos de prazer, isso vai refletir na sua sexualidade. Então, o primeiro e principal ponto é se conheça. Isso é muito forte, se conhecer. E uma das formas de se conhecer, eu posso até dar também um testemunho meu. Eu vivi muito tempo no meu primeiro relacionamento sem sentir prazer. E por que isso aconteceu? Porque eu perdi a minha virgindade com esse meu primeiro marido. Eu era virgem. A gente no Nordeste tem muito tabu. Meu pai, principalmente, ele tinha muito medo de eu engravidar. Teve uma criação fechada, rigorosa. Exatamente. Você se cria com aquela vergonha de desenvolver Nossa, a sexualidade. Muita. O meu pai ficava em cima, você não pode namorar ninguém, os homens só querem abusar, só querem isso. E eu ficava naquele medo. Aí comecei a namorar muito jovem, com 15 anos, e foi meu primeiro e único namorado. Praticamente tinha tido outros namorados, mas aquele namoradinho de mão, nada que se possa se falar que realmente era um namoro, algo sério. E com ele eu comecei a namorar, aos 19 anos eu casei. E antes do casamento, eu perdi a minha virgindade. E o que aconteceu? Para mim, eu estava fazendo algo errado, porque meu pai disse que tinha que ser depois do casamento. E tá tudo bem, né? Com que cada um pense, está tudo certo. Mas eu perdi um pouco antes. E eu estava me sentindo que estava fazendo algo errado. E, ao mesmo tempo, como eu estava com muito medo, ficou muito fechado. E ele não conseguia fazer a penetração. E daí machucava, doía. Então, as minhas primeiras vezes foi com muita dor. Isso é vaginismo. Olha aí. E depois que nós casamos, você acredita que muito tempo, durante longos anos, até eu ir numa doutora como a senhora, numa ginecologista, tive coragem de dizer, porque nem ele sabia disso. Muitas passam a vida inteira sem falar. Pois é, talvez quem está nos ouvindo, meu Deus, ela está falando de mim. E eu estou abrindo aqui meu testemunho, nunca falei na internet sobre isso. E eu tive coragem de dizer para a ginecologista, disse, olha, eu estou vivendo isso. Ela fez assim, mas a gente resolve, fica calmo, vai resolver. Você precisa conhecer o seu corpo. E sabe o que ela falou? Conhecer o seu Compre corpo. uma camisinha, e eu morrendo de vergonha de fazer isso, imagina, eu morri de vergonha. Ela se põe no seu dedo e você vai conhecer seu corpo. Se conhece, toque. Você vai se tocar. Veja o que te faz bem. Exatamente. Ela vai fazer com tranquilidade e você vai ver que com o tempo isso vai dessensibilizando ali a região. Geralmente as pacientes que têm vaginismo, que é exatamente o seu caso, que tem dor ali na penetração mesmo. Era muita dor que eu sentia. Quando consegue, tem umas que nem conseguem. Olha, amém, eu fui vitoriosa. Outros conseguem com muito esforço e com muita dor. Doutora? Isso tem tratamento, sim. Tem, além da terapia, existem maneiras de a gente, vamos dizer assim, trabalhar, dessensibilizar essa região. Porque está muito sensibilizada, né? Isso. Não, ninguém toca, ninguém mexe. Ninguém toca. Ninguém mexe. Entendi. Geralmente eu associo a terapia sexual com essa dessensibilização, que pode ser até, inclusive, do jeito que ela falou, é uma ótima maneira, ou até mesmo, hoje existem muitos vibradores, né? Sim. Então tem um vibrador específicozinho, que tem a orelhinha, que ele dá para dessensibilizar aquela região, porque ele toca em pelo menos 2 pontos diferentes. Então, à medida que ele toca, por exemplo, no clitóris, que é onde realmente existe o prazer feminino, e toca nas outras áreas ali ao redor, a paciente acaba, nossa, não é ruim. Sim. Não é tão ruim quanto eu pensava, quanto eu imaginava. Isso, porque até então só está conectada com a dor. Exato. Então, a partir do momento que dessensibiliza, aí ela relaxa, dá para experimentar. Não vai ser tão ruim com ele, entendeu? Isso. E eu acho que também, doutora, o que eu percebo é essa união do parceiro, do outro lado, o diálogo, porque o diálogo, ele entrega luz. Então, quando o parceiro, ele sabe o seu desafio, porque às vezes tem mulheres que estão nos ouvindo que elas não partilham com o seu parceiro. Então, ele nem sabe que isso está acontecendo. Até mesmo, às vezes, por vergonha. E daí, o que acontece? O parceiro vai do jeito dele, já vai entrando, não faz os preliminares. Não tem o carinho que o ápice do prazer feminino é completamente diferente do masculino. Isso é legal, doutora, falar. Explica um pouco para elas como que funciona. O masculino, ele é mais rápido, é mais carnal. Sim. Ele só vai subindo até chegar lá. A mulher não.
ela tem que se preparar para. Olha. A cabeça dela tem que estar boa para que o corpo dela esteja realmente, de fato, preparado. Então, tem os altos e baixos. Ela vai indo ali em curvas, até se sentir plena para poder se soltar. Para se soltar, isso é forte. Então, isso demora algumas vezes até a hora mesmo. Olha. Não é em minutos. Homem em minutos consegue. Né? Mulher são vários minutos ali, pode até passar de 1 hora para se chegar ao orgasmo, né? Porque precisa de muito estímulo. O nosso órgão, ele é escondidinho, né? Isso é importante a doutora falar. Sim, o nosso órgão a mulher tem um órgão escondido, é muito embutido. O homem é mais livre, é mais lindo. solto. E realmente existe um machismo estrutural mesmo, desde quando a gente nasce. É verdade. Quando a gente nasce, o que os pais fazem, ou as pessoas que criam fazem? Não, é menininha, vamos esconder tudo. Aí quando é o menino, já olha e faz, eita, esse aí é avantajado, é grande. Então, assim, já começa ali, sabe? É de berço que a nossa sexualidade é vista e já trabalhada também. Tem as fases também, né, de conhecer o corpo, porque a criança, ela tem tem as fases de Freud, né, ele conta isso, que quando ela sente prazer comendo, ali é como se fosse um orgasmo para ela mesmo. Sim. É um prazer que ela tem em comer, em se lambuzar inteira. Né? Já na adolescência já começa realmente a partir para algo mais sexual mesmo, porque ali tem estímulo hormonal. Hormônios, tudo o estímulo hormonal é que realmente acaba, vamos dizer assim, trabalhando o corpo junto com a alma mesmo. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar muitas das pessoas que estão nos ouvindo. Existe muito preconceito com algumas pessoas, né, principalmente quando tá começando a vida, e principalmente, às vezes, em razão até da própria religiosidade. Existe, às vezes, muito preconceito com a masturbação. Se a doutora puder falar um pouco desse tema, seria interessante para quem está nos ouvindo trazer um pouco da parte médica mesmo, do conhecimento da mulher com o corpo, de como que funciona isso, porque algumas pessoas pensam que isso é ruim, é pecado, é algo que não é bom. Então, como que funciona isso? Lógico que os excessos significam faltas. Não estamos falando nada de excesso, enfim. Não. Mas queremos entender, doutora, agora também sobre esse lado, que talvez seja dúvida de muitos, mas que nunca eles vão perguntar, porque são coisas, são tabus. Exato. E os tabus a gente prefere não revelar para não se expor, para que, né, fique ali tudo fechadinho. Mas como que funciona? Porque tem vários livros falando sobre isso. Como que funciona? Tá, eu sempre trabalho com a paciente o seguinte. Quando ela chega no consultório e a queixa dela é não tem orgasmo. Ótimo. Você se masturba? Ela não. Eu falo, como que você vai chegar ao orgasmo? Você não se conhece. Aí outras falam, eu só consigo chegar ao orgasmo me masturbando, com o meu parceiro não. Também já tem, você percebe, estão percebendo, né, gente? Existe o 880 tá exatamente. Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Então eu costumo falar assim, se masturba bastante, conhece o seu corpo. Porque quando você conhecer, você já vai direto, ele já vai saber exatamente como você quer, o jeito que você quer, como vai te fazer bem. É verdade. Então, masturbe-se, porque só assim você vai ter certeza, você vai se conhecer, saber os pontos de prazer. Às vezes tem pacientes, tem pessoas, tem mulheres que não tem prazer só na região íntima. Sim. É no toque, é no pé, é na costa, mão. É eu no adoro mamilo, na mão aqui, é na mão. Pega, sim. Então o prazer ele pode ser exercido, não é só na região íntima. Sim. Né? Pode ir para lá, mas o início pode ser em outras regiões. Né? Até uma massagem, começar com uma massagem. É uma maneira de você ficar mais livre ali. O sexo tântrico, por exemplo, é muito bom para isso, porque ele é maravilhoso, é muita energia. Sensibiliza todo o seu corpo, todos os pontos do seu corpo
até chegar na região íntima, até chegar ao orgasmo. Então, existe uma construção de prazer. É lindo, através de uma energia, o sexo tântrico, ele vai alimentando, sabe, aquele prazer que você tem e vai trabalhando todas as áreas do seu corpo, para que você se prepare para, de fato, chegar ao orgasmo ali na região íntima. Então, é muito, muito legal. Eu sempre peço para os pacientes lerem, conhecerem mais, porque eu acho que é uma excelente maneira da gente se conhecer e desempenhar a nossa sexualidade com plenitude. E o bom é que o sexo tântrico, ele vai muito devagarzinho, ele vai de uma forma muito... ponto por ponto. É o seu corpo inteiro, exatamente, sabe? Em cada região. É como se fosse, assim, um momento de você desfrutar. Não é um momento de ficar acelerado, um momento... Porque muita gente já quer chegar no orgasmo. Sim. Mas não, é desfrutar. É que nem quando a gente vai para um restaurante francês, diz assim, não, aqui as comidas é tudo pouquinho e vai vindo vários pratos, vai vindo de forma delicada, mas é porque é para viver aquele momento, não é um fast food. Exato. Não é para você comer, se saciar e sair correndo. É uma experiência. É uma experiência. Exatamente. E quando você vive a experiência, você não esquece mais nunca. Imagina, aqui é tão forte isso, doutora, que eu estou sentindo que, por exemplo, quando é na experiência, você vai liberar muito mais hormônios do prazer. Muito mais. Porque você vai ficar muito mais tempo ali. Você fica com uma memória. Olha, falou tudo agora. A gente fica com a memória. Olha que para forte. O que te dá prazer. Exatamente. É tanto que quando você vai a algum restaurante que você gosta, que você já conhece, raramente você vai querer mudar o seu prato. Porque você sabe que é aquele que vai te dar uma satisfação. Sim. Você não vai arriscar a troca. Entende? Então é isso. O nosso corpo, ele tem essa memória de desejo, de prazer, de satisfação. A gente já sabe o que faz bem. A gente quer repetir aquilo. E eu fico imaginando, é algo tão sagrado e tantas pessoas não vivem. Não vivem. Infelizmente, tem muitas pessoas que não vivem. Então, o primeiro passo seria conhecer o seu corpo. Conhecer a sua história, conhecer o que te faz bem, ter esse diálogo interno. Isso. E agora, um segundo passo. O segundo passo é: conheci meu corpo, sei como eu gosto, sei como eu quero. Perder a vergonha de falar isso, de expor isso. É forte. Pro parceiro. Até arrepia, porque olha, tem muita mulher aí que tem uma vergonha, doutora. Tem que perder. Porque às vezes o pai... Eu mesmo tive durante muitos anos, porque eu vim dessa educação. E eu perdi a partir do momento que eu comecei a me compreender, a me conhecer. Isso. Mas até chegar nesse ponto, eu perdi muito tempo. Muito tempo, exato. Você falou do primeiro relacionamento. Eu lembro, o meu primeiro namorado, a gente se amava muito. E não deu certo, porque, enfim, a vida vai, né? Sim. Cada um vai tomando rumo. Mas eu não me conhecia. Não se conhecia. Eu, assim, muitas vezes eu não tinha orgasmos, por exemplo, na relação. Não era problema nele, ou, sabe, não estava tudo bem. Era uma questão mesmo de, assim, eu me tocar, me conhecer, o que me faz bem, de não ter vergonha de falar como que eu gostava. Então, isso a gente vai aprendendo. Hoje em dia já é diferente. Sim. Eu falo, olha, eu gosto desse jeito, é assim que me faz bem, é nessa posição. Sim. Né? Porque, por exemplo, existem posições que não são confortáveis para a mulher. É verdade. A posição de 4 não é uma posição confortável para a mulher. A mulher não vai chegar ao orgasmo dessa maneira. Né? Os homens gostam, os homens gostam, visualizam tudo, é muito boa para eles. Mas para nós não. Então eu acho que tem que existir um ponto de equilíbrio ali do que é bom para os dois. Sim. E se uma coisa for boa para um e outra para outro, aí faz tudo. Não tem jeito. Sim. Né? Mas é isso, você tem que ceder um pouco às vezes também. Não dá para ser só do meu jeito. Eu acho que relacionamento é isso. Você tem que estar em equilíbrio, vamos dizer assim. Estar em comunhão, em diálogo, colocar luz. Se você não tem vergonha de falar como quer, do jeito que quer, como você vai conseguir sentir melhor, vai ficar travado nesse passo, não vai progredir. E é muito tabu que tem em relação a tudo isso. Ainda temos, infelizmente, ainda temos muitos. Muitos. Então a doutora vem para desbravar muitas barreiras, porque ainda é um assunto mesmo, vivendo 2022, é um assunto que muita gente não se solta,
não consegue viver a sua melhor versão. Até por isso mesmo. Às vezes, como a doutora falou, vai ter posições que eu vou sentir mais prazer do que outras, mas às vezes eu não me permito ir naquela posição. Não. Porque eu tenho medo, tenho receio, Tem eu fico com vergonha vergonha. mesmo. Tem vergonha até de chegar ao orgasmo. É Como verdade. pode? Ter vergonha do outro ver que você está sentindo prazer. É verdade. E tem. De se Não tem nada. soltar. sim. Tudo isso aqui são experiências que eu estou contando de Anos mulheres, de consultório, de sim. pacientes, sabe? É isso. Então, o segundo passo assertivo seria, então, eu perder a vergonha, perder eu a vergonha. me soltar. Depois que eu me conheço, eu querer experiência, ainda que seja difícil no início. Exato. É você se conhecer a ponto de não se envergonhar de falar exatamente o que você gosta. Você tem que falar. Como que o outro vai Vocês escutaram? saber? Como que Sim. o outro vai saber? Ele tem bola de cristal, gente? Tem como, Não gente. Tem que conversar. Tem que conversar, é verdade. Olha só, a gente vai para um breve comercial, mas você vai ficar aqui, porque você já viu que os outros 3 passos, que faltam 3 que a gente quer, vão mudar completamente a forma que você lida com a sua sexualidade, com o seu prazer perante seu parceiro. Pegou os 2 passos, né? O primeiro é se conhecer, o segundo, depois de se conhecer, é você exatamente dialogar, dizer o que você gosta, para você soltar, sair da vergonha. Basta eu crer.